Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor já entra em campo no dia 15 contra o Cruzeiro pela FC Séries. E após fechar com o Wendel, com o Enzo Dias e com o Oscar, o tricolor agora busca um lateral direito no mercado. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora de informação exclusiva. Quero contar que o São Paulo tem mais uma oferta para parceria em suas categorias de base. Há um concorrente de Evangelos Marinax para ser sócio do São Paulo por Cotia. O interessado é a Galápagos, gestora de investimento que já é parceira do São Paulo no FDIC, aquele fundo de investimento em direitos creditórios. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre esse fundo, antes de contar sobre a ideia da Galápagos. Diante da mina de ouro que pode se transformar o CT de Cotia, a Galápagos demonstrou a intenção de repetir o modelo adotado pelo Marinax e que se é discutido já há algumas semanas por uma parceria. Marinax assumiria um percentual em sociedade com o São Paulo em troca de um baita investimento à promessa de 100 milhões de dólares entre 4 e 5 anos. A oferta que a Galápagos fez tem o mesmo molde, mas com cifras bem inferiores. O São Paulo tem como prioridade máxima o acordo com o Marinax. O tricolor já enviou detalhes do contrato que ele imagina o ideal e agora espera por uma resposta do departamento jurídico do Marinax. Algumas perguntas já foram feitas, algumas pequenas alterações no contrato inicial também foram realizadas, mas não há a palavra final, o sim do Marinax para o acordo. Se isso acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, a tendência é que o acordo seja anunciado em breve. Posso dizer para vocês que há mais entusiasmo do Marinax no acordo com o São Paulo do que na compra da SAF do Vasco. E o próprio Vasco já sabe disso. Também surgiram nos últimos dias informações de que o grego percebeu uma série de problemas importantes na SAF do Vasco, o que dificultaria um acordo por lá. O filho do Marinax, Miltiades Marinax, é louco para que o pai compre a SAF do Vasco, para que ele passe a morar no Rio de Janeiro e se torne o dono do clube. Mas tanto o Evangelos Marinax quanto o Edu Gaspar, recentemente contratado para ser o CEO dos clubes que ele dirige, trabalham para um acordo com o São Paulo. Em relação a Galápagos, só para contar, essa gestora de investimento está ajudando o São Paulo na criação de um fundo de investimento em direitos creditórios. O objetivo é captar 240 milhões de reais no mercado para substituir a maior parte da dívida que o tricolor tem com bancos. Uma coisa não inviabiliza a outra, não é porque o São Paulo prefere fazer acordo com o Marinax e dá preferência para esse acordo de que a negociação pelo FDIC possa sofrer qualquer risco. Pelo contrário, ela já está constituída, até por isso o tricolor vai ter uma série de amarras e vai precisar gastar bem menos dinheiro na temporada de 2025. Deixa eu falar sobre o Wendel hoje para vocês. Como é que tá essa situação do jogador do São Paulo que assinou um pré-contrato, mas tem a possibilidade de antecipar a chegada? Será que o Porto vai liberar? Será que já tá tendo negociação? Teve proposta? Quero trazer todos os detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. Olha, o São Paulo não tá tentando antecipação, mas está aberto a uma conversa para antecipar essa vinda do Wendel, que assinou um pré-contrato e teria que se apresentar só no meio do ano, quando termina o contrato com o Porto, né? Ele tá lá em Portugal, tá treinando normalmente, é jogador que sob contrato do Porto. O São Paulo não fez uma oferta financeira para tentar tirar ou antecipar, né, o Wendel pro São Paulo já para se juntar à pré-temporada. Não houve essa proposta financeira. O que o São Paulo entende é que essa abertura de conversa é uma abertura de conversa no sentido assim de vamos chegar a um acordo, vamos chegar a uma liberação do jogador, e o São Paulo está disposto, né, como já fez lá atrás, a colocar o Moreira, por exemplo, como parte dessa negociação, inclusive deixando uma porcentagem do Moreira para o Porto como uma compensação ali financeira de um jogador jovem, jogador promissor. São Paulo teria uma porcentagem ainda e, claro, né, um primeiro momento, um empréstimo aí com uma opção de compra no final dessa porcentagem do São Paulo. Uma das estratégias é essa, que o São Paulo hoje não tem nenhuma conversa em andamento nesse sentido. Quando o São Paulo quis ter a conversa,
O Porto tentou travar, falando que o São Paulo aliciou o jogador e tal, ameaçando ir na FIFA. E o São Paulo tá com toda a documentação, tudo dentro da lei, dentro daquilo que o São Paulo fez corretamente para contratar o jogador a partir de um pré-contrato. O São Paulo então não vai colocar dinheiro. Qual que é a estratégia do São Paulo? Paciência e esperar a situação do Porto. O Porto tá de mãos atadas nesse momento. Por quê? Porque o Porto já não vai ter o jogador, né? Já não vai vender o jogador já tem um pré-contrato com o São Paulo. Essa queda de braço o Porto perdeu, é bem verdade, e o Porto agora tem 5 meses de salário para pagar para o jogador, né? Vai pagar 5 meses de um jogador que não vai atuar, que não está nos planos. Então o São Paulo vai esperar, o São Paulo vai mostrar para o Porto, né? Deixar bem claro pro Porto que não é um bom negócio ele ficar lá. E aí sim o Porto viria com uma conversa dentro daquilo que seja bom pro São Paulo, e o São Paulo não vai colocar dinheiro para que consiga essa antecipação do Wendel. Lembrando, muito importante também, o Wendel tá lá, tá treinando, tá fazendo seu trabalho, tem contrato, e o Porto deve dinheiro para o Wendel. O Wendel tem grana para receber do Porto. Então o Wendel não vai abrir mão do dinheiro que ele tem para receber, não faz sentido para poder uma liberação. Então o Wendel tá lá, tem tido algumas conversas com a direção do Porto, é bem verdade, até porque assinou um pré-contrato, teve uma conversa ali. Então assim, é uma queda de braço, é um jogo de paciência que o São Paulo se propõe a esperar o Porto liberar o jogador. Assim, beleza, não vamos pagar aqui 5 meses de salário, o salário do Wendel é um salário alto, e aí o Porto economiza. Ou então conversa com o São Paulo e entra num acordo aí, de repente pega o Moreira. Então assim, são poucas as opções que o Porto tem. Então o São Paulo joga com a paciência, com o tempo a favor, com o relógio a favor, para ver se consegue essa liberação do Wendel. Caso não consiga, já tem ali o Enzo Dias, então o São Paulo está tranquilo nessa situação, e o Wendel também, é claro, sem forçar uma saída no sentido de que, quero ir embora e tal, sendo que ele tem uma grana a receber. A ver os próximos passos dessa negociação entre São Paulo, Porto e o Wendel, que já assinou o pré-contrato. Certo? Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente tricolor Júlio Casares furou mais uma vez o clube e anunciou antes do São Paulo a chegada de mais um reforço. Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos de idade, contratado por empréstimo junto ao River Plate. Negociação casada com a ida do Galopo para o Milionários. Na manhã desse sábado, antes do embarque rumo aos Estados Unidos, Júlio Casares esteve com o Enzo Dias e também com o Bobadilha. E o presidente postou uma foto ao lado do lateral esquerdo, registrando a chegada. A delegação, ou melhor, a legenda do Júlio Casares foi, abre aspas, viajando juntos. O Júlio Casares deve ter percebido o equívoco que cometeu, tanto que ele tira a foto do ar. Logo depois o São Paulo faz um anúncio oficial da chegada do Enzo Dias, já com a camisa do tricolor. Ele fica por empréstimo até o fim da temporada sem custos. São Paulo já sabe quanto vai precisar gastar para comprá-lo em definitivo do River Plate. Aí já deixam de ser negociações ligadas a do Galopo e a do Enzo Dias. Se o River quiser comprar o Galopo, já sabe quanto precisa pagar, o mesmo vale em relação ao lateral esquerdo, que chega para ser titular absoluto, especialmente enquanto o São Paulo não se acerta com o Porto pela liberação imediata do Wendel. Já contei para vocês com exclusividade que o Júlio Casares descarta fazer qualquer tipo de pagamento ao Porto pela liberação antecipada do Wendel, que já tem um pré-contrato assinado. Se não der certo para que ele seja liberado agora, chega em julho. Fala então sobre o Wendel. São Paulo, portanto, já tem um pré-contrato com o jogador, né? Tem uma polêmica em torno disso aí, mas enfim, São Paulo tem um pré-contrato com o Wendel, ok? Tá, tem um pré-contrato com esse jogador brasileiro que tem 31 anos e para mim sempre foi o melhor lateral da seleção brasileira pelo setor esquerdo. Mas não tem nem comparação, né? Os outros estão muito longe do Wendel, tá? E aí, gente, ele joga no Porto até a metade do ano. É um jogador que poderia perfeitamente continuar em alguns outros clubes do futebol europeu, né? Mas aí eu acho que baixa um pouco ali. Pode baixar ali, por exemplo, a qualidade do clube, né? Então é muito melhor para ele que venha para um clube como o São Paulo, até porque isso o deixa muito próximo novamente da seleção. Ele pode continuar a ser assim o tempo inteiro, né, convocado para a seleção brasileira. E se estivesse lá na Europa, se seguir lá na Europa, pode perfeitamente ali o Porto contratar outro jogador, aí tem dificuldade ali o Wendel para jogar, isso pode dificultar um pouco aí a sua vida. Aqui no Brasil ele certamente nunca será esquecido para a seleção brasileira, né? É um jogador de altíssimo nível, né? Não é o Daniel Alves, né, que já era uma pessoa sem muita vontade,
também ali, não é só vontade que faltava ao Daniel Alves, faltava muitas outras coisas também, algumas coisas ligadas a, sabe, a educação básica familiar, tal, né, para fazer com que ele aderisse a alguns princípios, tal, enfim, né, parece que é uma pessoa que não consegue, assim, valorizar nem nada que esteja fora dele e que não faça parte dos seus interesses, né, então é um caso extremo de gente bastante complexa, né? O Wendel não é isso, o Wendel é um cara até gente boa, tá? Muito gente boa mesmo, é um cara que veste camisa, tá? É um cara que vai certamente dar muito orgulho pro torcedor também, em virtude de como ele se entrega para o jogo, tá? Bom, o São Paulo, portanto, tá contratando esse jogador, tá fazendo esforços agora para tê-lo agora. Esses esforços, eles são válidos, já que o São Paulo tem o Enzo, pode deixar perfeitamente para julho, né? Eu acho que não, gente, tem que buscar o melhor imediatamente, tá? Tem que buscar o melhor. Mas aí eu estou entregando o Moreira de empréstimo. Será que é o que o Porto quer? Será que não vale a pena fazer esforços mais importantes aí no caso? Né? Empresta o Moreira e dá um valor, entrega um valor ali interessante também para o Porto e tal. Na verdade o que o Porto quer é bem mais dinheiro, que o Porto não precisa do Moreira, tá? O Porto quer grana, né? Não dá para entregar um pouquinho, uma graninha aí em 30 parcelas para o Porto, para ter o jogador agora. Ô Josa, mas vale a pena antecipar? Ele já é do São Paulo no meio do ano. Não, claro que vale, gente. Claro que vale a pena, né? Então acho que deveria tentar sim. Por quê? Porque justifica tudo isso? Justifica. Por quê? Pela maneira como ele joga, tá? Então eu vou falar rapidamente disso aqui, né? Passando para mostrar para você por que ele também pode... como é que vai se relacionar essa coisa aí com o Wendel, né? O Wendel já jogou de zagueiro, de primeiro zagueiro, ou seja, de zagueiro pela direita, tá? Ele, embora seja canhoto, ele já jogou de zagueiro pela esquerda claramente, embora tenha 1,76 m apenas, né? Seria aquele zagueiro muito rápido, com uma saída absurda e tudo mais. Já jogou também um pouco mais avançado, como uma espécie de meio aberto, quase extremo, mas sobretudo o lateral esquerdo e com muita condição. Além do que, para mim, ele tem uma outra característica que é muito importante, que está ligada à questão do Enzo Dias, e vou falar para você já já, tá? Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do São Paulo, estamos falando de um jogador que tem uma leitura do que é o corredor impressionante. E quando eu falo isso, eu falo do entendimento do que é o corredor. Do corredor, embora ele marque muito bem, quando ele faz ultrapassagem para o campo de ataque, ele vira, né, um lateral de corredor, lateral ofensivo. E neste caso, nem sempre ele entrega tanto nessa recomposição como alguns poderiam esperar. Embora, na minha opinião, a qualidade que ele entrega no corredor lateral ofensivo é tão brutal, né, que não tem nenhum problema cobrir o espaço dele por ali, tá? Não há nenhum problema nisso, né? Quando tá em linha, marca bem, tá? Chega muito rápido, ele é muito rápido, diga-se, né? Agora, quando eu falo que ele é um jogador de corredor lateral ofensivo, isso não diz quase nada sobre o Wendel. Sabe por quê? O Wendel é um jogador que ataca bastante a profundidade, tá? Ele usa muito bem, né, a sua velocidade, né, e essa leitura de jogo para atacar esses espaços aí até o fundo do campo e fazer cruzamento. Contudo, isso muitas vezes é o menos que ele faz. Ele é um jogador que trabalha muito por dentro, gente. É aquele lateral que vai buscar esse jogo por dentro, abrindo espaço para que um extremo ataque o fundo. E é muito interessante que ele consiga ter ali, que o São Paulo consiga definir muito bem quem é esse extremo, né? Porque à medida em que ele consegue ganhar entrosamento com esse ponta, aí a coisa fica realmente muito boa, tá? Quando ele tem entrosamento, a gente vê muito isso no Porto, né? Ele consegue perfeitamente, né, alternar, e isso mata a defensiva adversária completamente. E mesmo quando o ponteiro vai ao fundo ou quando o ponteiro trabalha por dentro, a gente percebe que a orientação disso vem de quem? Do Wendel, que é o cara que tem essa capacidade de fazer essa leitura e gerar o comando, tá? É um jogador que, quando trabalha por dentro, ele oferece inúmeras possibilidades. Ele, inclusive, trabalha ali à frente da área, muitas vezes, como um meia de muita habilidade, com a capacidade legal, inclusive, finalizar, algo que eu acho que ele faz muito pouco. Por quê? Porque ele é tão bom nesse passe aí, quando ele está nesse setor, que nem sempre ele procura a finalização da jogada. Mesmo ali diante da área, muitas vezes ele procura fazer o passe. E o que é muito interessante é que, sabe qual é o jogador mais acionado pelo Wendel quando ele está, né, trabalhando como se fosse um meia? Quando ele está na lateral, ele faz esse facão, vai ali pro setor, para frente da grande área. Sabe qual é o jogador que ele mais aciona quando ele faz esse trabalho? É justamente o ponteiro.
Tá? O ponteiro que atacou o fundo e que já está entrando na área é que recebe essa bola do Wendel. É de uma inteligência esse menino, é impressionante. Também é um jogador que quando ele está partindo para fazer essa ultrapassagem para o campo de ataque, nem sempre ele é fiel, né, a esse corredor lateral. Muitas vezes ele faz assim, ele faz essa diagonal, vai para o centro do campo, compondo como se fosse, sabe o quê? Um meio-campista, gente. É isso mesmo, um meio-campista. E aí costuma fazer os passes, geralmente esse passe buscando também esse ponteiro que está aprofundando, que está, né, se apresentando para receber lá no espaço futuro, tá? É um jogador, portanto, que tem esse olhar para o fundo. Ele é, por isso que eu falo que ele é jogador, sobretudo, da lateral ofensiva, né, do corredor lateral ofensivo. Por quê? Porque ou ele está trabalhando por ali, ou ele utiliza-se muito do que acontece por ali, né, tanto para acionar com passe em profundidade, né, o ponteiro que ataca o espaço, como também para acionar esse ponteiro com passes mais curtos, quando ele vai até o fundo do campo e entra na área, tá? Também o Wendel muitas vezes vira, né, pro outro lado essa bola, esse passe, também o Wendel muitas vezes, né, tenta fazer essa associação curta, né, com outro jogador que se apresenta ali à frente dele, até mesmo para que ele possa pisar na área, ou para que esse outro jogador possa pisar na área e receber essa bola. Mas, sobretudo, esse jogador que vem pelo lado esquerdo é que ele procura acionar. Por isso que o São Paulo precisa ter um ponta muito bom ali, né, para jogar com o Wendel. E inteligente, tá? Porque o Wendel é muito inteligente, sobra inteligência para o Wendel, algo que faltava, sobretudo, para o Wellington, que corria, até hoje está correndo, e ninguém sabe para onde ele vai. Ninguém sabia onde ele queria chegar, correndo daquele jeito e sem pensar. Correndo com a cabeça baixa muitas vezes, né? Enfim, o Wendel é muito diferente. Então a qualidade que ele traz é brutal em relação ao que o São Paulo tinha. Agora, por que contratou o Enzo? Como eu já disse, talvez por confusão. O fato é que pode ser interessante, pode dar muito bom. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então a Galápagos, né, pode ser uma concorrente do empresário Grego Ângelos Marinax para investirem na base do tricolor. Alguns comentaristas, né, pessoal, alguns torcedores não querem que São Paulo faça essa parceria porque acha que o tricolor vai vender a base. Eu não concordo, né, pessoal? Eu acho um ótimo negócio, até porque deve durar 10 anos, né, pessoal? Apenas esse contrato. E o Ângelos Marinax, se for aprovado, deve investir mais de 600 milhões de reais na base do tricolor. É muito importante, né, pessoal? Já que o São Paulo não pretende virar SAF nos próximos anos, ter um investimento desse na base, se confirmar, né, o São Paulo deve ter uma das melhores bases do Brasil nos próximos anos. E se o tricolor revela, né, pessoal, e vende 1, 2, 3 jogadores por ano, deve ter esse número triplicado. E, na minha opinião, então, um ótimo negócio. O tricolor vai ficar com 75%, né, das vendas no começo, e no fim desses 10 anos, né, pessoal, o São Paulo vai ter 60%. É um bom negócio, até porque hoje em dia, né, pessoal, esses números já são praticáveis. Na venda do Beraldo mesmo, o São Paulo ficou com apenas 60%, né, segundo o Júlio Casares. Então, quase todas as vendas, né, de hoje em dia, de vários clubes também do Brasil, não só do São Paulo, o clube dificilmente, né, fica com 100% das vendas. E após fechar com o Oscar, com o Enzo Dias e assinar um pré-contrato com o Wendel, o tricolor agora busca um lateral direito no mercado. O São Paulo entende, né, galera? Mesmo que se o Moreira não for para o Porto para a vinda antecipada do Wendel, o São Paulo tem que trazer outro lateral direito. Até porque o São Paulo tem o Igor Vinícius, né? Tem o Moreira no momento, mas o Moreira é praticamente de vidro, né, pessoal? Ele joga 1, 2 jogos e fica várias semanas e meses fora. Então o tricolor também entende que precisa trazer outro lateral direito. O São Paulo fez uma oferta, né, pessoal, pelo lateral do Coritiba, Natanael, de 23 anos. O São Paulo ofereceu 4 milhões para pagar no ano que vem e mais 4 milhões para pagar em 2027. Mas o Coritiba não gostou do negócio, né, pessoal? Até porque o Atlético Mineiro também entrou na parada. E o São Paulo então sondou nos últimos dias, né, pessoal, o lateral direito do Valladolid, Lucas Rosa. Mas o São Paulo queria por empréstimo, né? E o clube não pretende, quer apenas vender o jogador. E o São Paulo inicia sua temporada no dia 15 contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos. Nos primeiros treinos, né, pessoal, ele colocou o Oscar pelas beiradas. Espero que isso não se confirme, né, galera? Não é possível que ele vai colocar o Oscar de um lado, o Lucas Moura de outro, o Luciano no meio, o Caleri de centroavante. E assim eu vejo um time muito sem velocidade, né, galera? Um time mais veterano. Eu acho que ele poderia colocar o William Gomes, né, pelas beiradas, que eu acho difícil acontecer.
o Oscar no meio, do outro lado o Ferreirinha, né, pessoal, ou o Lucas Moura, e de centroavante o Caleri, mas tudo indica que ele pode começar tentando fazer o quarteto mesmo, né, pessoal? Vamos ver então como que ele vai escalar esse time contra o Cruzeiro. O Caleri, né, galera, mesmo que alguns comentaristas vêm falando que prefere que ele fique na reserva, eu não concordo muito. Eu acho que o Caleri é um jogador muito importante para o elenco. Eu acho ele muito mais jogador que o André Silva. O Zubeldia queria outro centroavante, né, pessoal, contratar, mas o São Paulo no momento não vai trazer outro jogador, até porque já tem o Caleri, o André Silva, e o Rian Francisco deve subir, né, após a copinha para o profissional. Ele também queria um ponta, né, pessoal, mas eu acho difícil o São Paulo trazer no momento, a não ser que seja na janela do meio do ano. Mesmo com a saída do Ayrton Rato, o São Paulo já tem o Lucas Moura, né, tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o Henrique Carmo, tem o William Gomes. Então o São Paulo já está satisfeito, né, pessoal, pelas pontas e de centroavante. Então o São Paulo tenta fechar aí com o lateral direito, né, para fechar o elenco para esse início de temporada. O Tricolor tenta antecipar apenas a vinda do Wendel, né, galera? Mas o Porto está dificultando o negócio. O São Paulo já ofereceu o Moreira por empréstimo, né? Mas o clube português ainda queria uma compensação financeira. E o São Paulo não vai dar, né, galera? Então o São Paulo entende que com a chegada do Enzo Dias, o São Paulo já está bem servido, né, até o meio do ano. Até porque também tem um jovem Patrick Lanza, né? E na minha opinião, né, pessoal, o Wendel chega para ser o melhor lateral esquerdo do Brasil atualmente. Recentemente ele estava na seleção brasileira, né, galera? Então o São Paulo agora está bem servido de lateral esquerdo. Na zaga também, né, pessoal? Com a continuidade ali do Arboleda, o São Paulo agora tem continua, né, com seus bons zagueiros. Na lateral direita apenas o São Paulo precisa, né, de mais um jogador. No meio-campo também, né, pessoal? O São Paulo está bem servido, ali tem o Oscar. Espero que ele não continue escalando o Luciano de meio-campo, né, pessoal? A não ser que ele mude a formação e coloque o Luciano mais para frente. Pelas beiradas também, de centroavante, acho que o São Paulo está bem. Então, muito se falou, né, pessoal, que o São Paulo ia montar um time bem mais fraco esse ano. Não concordo. Acho que o São Paulo, apesar de ter várias saídas, né, galera? 15, 16 saídas e apenas 3 a 4 chegadas. O São Paulo tem um time muito forte. O Tricolor calcula, né, que com essas várias saídas, o São Paulo deve ter um alívio na sua folha de pagamento de quase 2 milhões de reais. E é muito importante, né, até porque o São Paulo pretende fechar esse ano de 2025 com superávit de mais de 44 milhões de reais. Mas vamos ver se isso se confirma, né, pessoal? Porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo, né, um dos maiores da sua história. O Tricolor teve, né, pessoal, algumas baixas importantes, como o Wellington Rato, né, que vários torcedores e alguns comentaristas criticou, né, a saída dele. Mas na minha opinião, né, pessoal, ele não fez uma boa temporada ano passado, apesar de ter feito um bom 2023, né, ter ajudado muito naquele título da Copa do Brasil do São Paulo. Eu acho que com a saída dele, alguns jovens como o William Gomes, né, o Henrique Carmo vai ter mais oportunidades. Em relação ao Galopo, né, pessoal, também achei um bom negócio, até porque foi a maior compra da história do São Paulo e o Tricolor precisava, né, pessoal, recuperar um pouco do investimento que fez. E com esse empréstimo, né, para o River Plate, se algumas metas for cumpridas, né, pessoal, o time argentino vai ter a obrigação de comprar o jogador e assim o São Paulo consegue fazer uma boa venda e recuperar uma boa parte do investimento que fez. E o Michel Araújo e o Nestor também, né, pessoal, não achei tão ruim a saída deles. Apesar do Nestor mesmo ter feito o gol na final da Copa do Brasil, ele nunca caiu nas graças da torcida, né, galera? E ele vai para o Bahia, igual o Galopo vai para o River, né, pessoal? Com empréstimo e se cumprir algumas metas vira obrigação de compra. O São Paulo emprestou ele por quase 10 milhões de reais e no final, né, se o Bahia for comprar, pode chegar a esse valor a 40 milhões de reais, né? Então pode ser uma boa venda para o Tricolor. E o São Paulo vendeu em definitivo, né, pessoal, o Michel Araújo por mais de 17 milhões de reais. E o Tricolor precisava, né, pessoal, fazer dinheiro, então foi uma boa venda. O São Paulo pretende arrecadar com vendas esse ano mais de 150 milhões de reais. Então o Zubeldia também tem que começar a ajudar, né, pessoal? Começar a utilizar mais esses jovens jogadores, como o William Gomes, né, galera, que vem se destacando muito, para no futuro o São Paulo conseguir fazer boas vendas. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.